Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando a Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, sou psicóloga especialista em adolescência e orientação de pais. Hoje vamos falar sobre um tema super importante que é padrões de beleza, excessos e estética, sobretudo na adolescência e na juventude. E para isso, para esse bate-papo incrível e necessário, eu trouxe uma convidada muito especial, uma profissional que é super gabaritada neste tema. Ela é professora de universidade, ela é professora de graduação, de pós-graduação, ela é palestrante, inclusive palestrante internacional. Vocês vão se encantar com a competência, a experiência e o carisma dessa convidada super especial, que é a professora Paula Mota. Nossa, que Paulinha, honra! querida! Seja muito bem-vinda e se apresente, por favor. Muito obrigada, né, gente? Uma honra estar aqui. Estou muito feliz que a gente conseguiu esse alinhamento, né? Finalmente, depois de meses, né, Paulinha? De tentativas, mas estou muito feliz. Eu acho esse tema muito importante, né, para a gente poder trazer ainda mais na atualidade o que a gente tem visto. Eu sou fisioterapeuta e esteticista de formação, né, e sou profissional de coração, que amo o que faço. Ah, dá pra ver Né? isso, gente. Paulinha tem um... Eu chamo de Paulinha, sabe por quê? Minha prima. Isso. Né, Paulinha? Somos primas. Paula é prima do meu esposo. E assim, eu tomo pra mim. Então, é minha Isso também. mesmo, com certeza. Você tem uma frase, assim, que você chama a sua turma de vagalume. Isso, Né? são meus vagalumes. E eu acho isso incrível. O vagalume, a gente pode até começar com isso, né? Vamos lá. Como professora, que eu fui abraçada, eu caí de paraquedas na educação e eu amei ensinar e vi como um propósito de vida isso na minha vida. A gente acaba trazendo seguidores ali que vão acompanhando sua carreira e que vão vivendo em algum momento do seu lado nessa trajetória profissional. E esse meu jeito né, de ser, infelizmente, algumas pessoas se incomodam com isso, né? A gente ser autêntico, trazer determinadas frases e até mesmo um sorriso ao longo daquele processo nosso profissional, às vezes incomoda. E eu escutei isso de um amigo, de um professor inicialmente, depois de um amigo e depois de uma amiga. Foram 3 vezes que eu escutei uma fábula, que é a fábula do vagalume e da cobra. E, resumindo, a cobra quer matar o vagalume e o vagalume ele descobre que é porque o brilho dele incomoda. E aí você fez disso a sua potência. Foi. Porque isso é só marca Deixa registrada. incomodar. Gente, a Paula é essa. Por onde passa, ela brilha. É uma pessoa que você tem que trazer para pertinho de você. Porque você se sente brilhuda também. Adoro ser brilhuda e trazer amo. brilhudas pra perto. Que coisa boa, gente. Eu tenho certeza que vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, vão se beneficiar muito desse papo. Sabe por quê? Sobretudo pela leveza. Sabe, Paula? Eu acho que alguns temas, né, por ter essa estrutura de incomodar, de falar de coisas que não são tão leves, tão legais assim, né, como é o que a gente se propõe a falar aqui, eles precisam ser ditos, mas também com essa leveza. Verdade. Que você traz, que eu acho obrigada. que facilita muito, né? Então, prazer enorme te receber aqui e vamos conversando. Para a gente iniciar, eu queria, assim, já que nós vamos falar bastante sobre a estética, né? Esses padrões de beleza, assim, da atualidade, o que você percebe que, assim, que mudou nos últimos anos na forma como as pessoas buscam pela beleza e pela perfeição? Não, essa pergunta é densa. Ela cabe muitas respostas. Porque eu lembro quando eu fui fazer meu mestrado na UFMG, que assim, né, Fê, currículo é currículo, a gente não para de estudar, então currículo não para de crescer. Mas a gente vai vivendo experiências que enriquecem muito a nossa vida em todos os sentidos. E uma das perguntas que eu fazia no meu mestrado para todas as entrevistadas, porque eu fiz uma análise do perfil da cliente de estética. Sim. Então, dentro lá da UFMG, na ciência da informação. Então, eu fui para um outro lado. E dentro dessa pesquisa, eu perguntava, era a primeira pergunta, o que é beleza para você?
Ai, adoro essas perguntas que te fazem refletir, Né? né? E aí eu tive 100% de retorno em respostas que a beleza tinha um padrão. Então, o meu cabelo estar bonito, a minha pele estar bonita, o meu corpo estar do jeito que eu gostaria. Depois que a pessoa ela trazia a parte física, ela lembrava do restante. Aí ela falava, e também a beleza interior. E também me sentir bem comigo mesma. Mas para ela se sentir bem com ela mesma, ela tinha que estar se sentindo bonita, bem assim, por fora. bem por fora. Então, eu acredito muito que existe uma mudança por uma questão tecnológica, por uma questão informacional, porque a gente vive um tempo onde a informação muito rápida. é muito rápida. Eu brinco que na estética eu durmo, ela tá de um jeito, eu acordo como novidade. E até o acesso, né, a essa mudança toda, né? Eu acredito que no seu ramo... Muito. Eu lido com processos internos, com mudanças de comportamento, mas que também tem esse impacto do imediatismo. Sim. Principalmente com o meu nicho, a minha clientela, que são os adolescentes que mudam de opinião, né? De manhã estão de um jeito, à tarde estão de outra. Hoje quer ser, sei lá, usar preto, amanhã quer usar colorido. Então, essa mudança muito rápida. Mas o que a gente vem acompanhando e assistindo assim, de informações nesse campo da estética é tudo muito rápido também, né? E esse imediatismo eu vejo, inclusive, na educação também. Então, todo mundo quer resposta muito rápida. Então, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema hoje. Eu vou fazer, então, um tratamento de estética, que dia que vai ser o resultado? Eu quero o resultado amanhã. E a gente tem um tempo de recuperação, a gente tem um tempo de reparo da pele, de cuidado, de estruturação. Não adianta. Aí eu tenho o injetável, que eu já coloco o produto lá dentro e ele já me dá uma resposta ali imediata. Mas nem todo caso pode ser utilizado. Nem todo caso pode ser utilizado. E nem sempre aquela quantidade é adequada para aquela pessoa ou aquele procedimento. Então, eu acredito que a tecnologia, a informação, ela contribuiu muito para esse imediatismo que a gente tem visto. E eu acho que a principal mudança vem daí. E acho que, às vezes, nisso que você está falando, a pessoa já até chega dizendo o que ela quer exatamente. Não, isso é sempre. Independente se é possível ou não, eu quero ter esse nariz, quero ter essa pele. Esse fim de semana eu estava dando uma aula na pós-graduação e eu falei com uma aluna que ela falou assim, e se a cliente chegar para mim falando que ela quer fazer esse procedimento com esse procedimento? Eu falei, mas quem que está avaliando a cliente? É você ou é ela própria? Quem é a terapeuta? Quem é profissional? Autoridade no assunto. Né? Então, a gente precisa se posicionar enquanto profissional para a gente poder trazer para esse paciente o que de fato vai ser bom para ele e mostrar, né? Super interessante, que essa é uma das perguntas que eu queria te fazer, a questão do limite ético, sabe? Se o paciente chegar e propor e pagar, e aí, como é que fica a questão do profissional que realmente sabe do que está falando, honra, né, a sua profissão, mas e aí, tem muito isso? Você lembra daquele programa lá do Roberto Justo, você está demitido? Lembro. Dependendo, é isso que eu faço. Eu falo, eu não vou fazer. Em alguns casos, a gente entende que dá para acolher aquele procedimento, aquele pedido, mas em outros casos eu tento trazer o meu conhecimento teórico prático, até mesmo como fotos, para mostrar. Vou te dar um exemplo muito simples. Se eu tenho uma pessoa que tem um tipo de celulite, que tem um processo inflamatório, se eu usar um equipamento que esquenta, vai piorar. Então, se ela vier me pedindo um equipamento que aquece, como uma radiofrequência, na hora que eu fizer o tratamento, ela vai ter uma piora do quadro dela. Então, eu vendo com o meu conhecimento. Porque tem isso do modismo. Tá todo mundo fazendo radiofrequência, eu também quero fazer, né? Mas eu pago. Tá aqui, vou te pagar o que você me cobrar. E aí, você não quer fazer? Não faço. E quando acha o cliente, o profissional que aceita e que faz, não, né? E aí, o que acontece que a gente tem visto é uma desvalorização do mercado. Uma precarização. Muitas pessoas cobrando muito barato para conseguir ter uma clientela. Às vezes, sem conhecimento mesmo. E aí, o que acontece? Essa pessoa... Porque, vamos falar a verdade. Enquanto cliente, o que a gente espera quando a gente busca um produto?
resultado. Então, em qualquer serviço que eu estou buscando algo, eu estou buscando o meu resultado. Se eu vou fazer um tratamento com você, eu espero que você resolva aquilo que eu estou sentindo. Sim. Então, a gente vai atrás de respostas e resultado. Então, o resultado, ele vem de para além. Então, se eu der resultado para minha cliente, ela vai me indicar. Ela vai voltar. Ela vai voltar, vou fidelizar. Então, eu tento vender resultado. Eu tento não. Eu vendo resultado e eu tento trazer sempre o meu conhecimento para ela entender, né? Para ele, para ela, porque os homens também estão buscando muito esse serviço. E quando o paciente ele tá muito assim, não aceita ou quer aquilo, eu falo que então ele pode procurar outro profissional. E aí vem esse caso, você que demite o cliente. Eu demito. E aí, assim, já tive pacientes que falaram, não, eu não aceito. Eu falei, tudo bem, então você vai seguir um plano de tratamento dentro da avaliação que eu fiz. Porque aí eu tenho certeza, a gente não pode garantir resultado, porque dependem de vários aspectos e fatores, mas eu tenho já um padrão de que aquilo ali vai funcionar dentro do quadro de diagnóstico, né, daquele paciente. Entendi. E assim, se nós estivermos falando de adultos, que as pessoas têm uma consciência maior, né? Ou a gente espera que elas tenham um poder de decisão também muito maior e de escolha. E se nós trouxermos essa reflexão para a adolescência e a juventude, sabendo que eles ainda não têm autonomia, né, para decidir ali o que é melhor para eles. Geralmente, quem vai pagar também o procedimento é um adulto responsável, porque eles ainda não têm. Mas como que fica isso, assim, a gente sabendo que um adolescente ele ainda está numa fase de desenvolvimento, de crescimento, que muita coisa no corpo vai mudar, e quando eles chegam querendo alguma coisa que não é possível, que não dá para fazer, você faz da mesma forma, né? Da mesma forma, Fê. Eu não esqueço disso, eu tive uma mãe uma vez que o filho dela estava com 12 anos e ele estava com um processo de acne, começando. Que é super comum nessa fase e é um grande problema, né? É. E aí ela me procurou porque ela não queria que ele entrasse em medicações muito fortes, ela queria tentar algo, mas os colegas que estavam em quadros similares já estavam na medicação, né? E aí ele estava super reativo. Porque ele também queria medicação. Porque ele queria resolver, né? Os amigos já estavam resolvendo e ele ainda não. E aí eu fiz um combinado com ele. Eu falei, vamos tentar? Tanto X meses, 3 meses, me dá 3 meses. Se não der certo, eu vou te indicar para minha amiga dermatologista, que é uma parceira minha, que eu indico quando eu não consigo, quando eu vejo que existe algo além na que saúde. Não é essa parte da estética, né? E aí foi o que eu fiz. E aí ele não precisou de tomar medicação. Já tive casos que que eu precisei encaminhar, entendeu? Eu tive um outro adolescente também, que a mãe era minha vizinha, a Cris, uma gracinha, e ele até é super paciente, modelo dos cursos, estava sempre lá, e chegou uma hora que eu falei com ela, não, vamos vai para dermato, eu acho que agora tem que entrar com medicação mesmo, faz uma avaliação médica, porque eu não sou médica. E aí ela, né, essa dermatologista que é maravilhosa, fez a avaliação nele e entrou com a medicação e ele tomou a medicação. Então, eu acho que existe uma linha bem tênue ali. Porque tem casos que não tem outra coisa. Não. E assim, a gente tem que entender o nosso papel profissional. E eu falo assim, cada um no seu quadrado. Até onde eu consigo atuar e até onde eu não consigo atuar, né? E existem coisas que realmente não vão trazer resultado. Então, eu também não quero ninguém rasgando dinheiro comigo, porque o meu objetivo é dar resultado. Para conseguir mais paciente, para ter mais indicações. Então, eu acho que a gente tem que realmente saber o nosso momento ali profissional de acolher, de aceitar, ou de demitir, ou de direcionar esse paciente, né? E você acha que para acolher um adolescente precisa ter assim uma didática diferente, uma metodologia, é um jeito diferente de tratar? Eu acho.
Eu acho, até porque eu sou professora de graduação, né? Então, eu Você trabalho lida com os jovens. com jovens que, né, saíram do ensino médio e estão entrando na instituição. Então, eu vejo que existe uma diferença, por exemplo, desse jovem que acabou de chegar para aquele que já está no meio, para aquele que está saindo. Fases Né? diferentes. Então, a gente percebe esse processo de evolução. A gente percebe, inclusive, a diferença entre os cursos, daquilo que ele está estudando e como que ele absorve aquela informação. Você é professora de vários cursos, não só de fisioterapia eu estética? dou aula em vários cursos, né, de acordo com a disciplina que tem ali. Então, hoje a gente tem estética na enfermagem, na biomedicina, na fisioterapia, na própria estética. Então, a gente tem vários cursos que abordam o tema. Então, na farmácia. Então, dependendo da disciplina, eu vou ter vários cursos ali. Interessante. É interessante. Então, eu percebo que a forma de trabalhar é diferente, sim, com o adolescente. E eu acho que esse imediatismo é maior. Né? Com certeza. Eu quero o resultado mais rápido possível. O atalho, né? É o famoso atalho, é tudo muito Nunca tinha pensado nessa palavra. Ah, que bom! Mas é isso. Pode agregar aí no seu vocabulário ao descrever, né? A Bem expectativa dos seus alunos. Porque é isso, né? É o atalho, é o mais fácil. Eu preciso fazer alguma coisa. É tipo aquilo assim, eu me matriculei na academia e não emagreci nada. Mas você vai que dia? Não fui ainda, eu preciso ir. Então, se for para eu ir, se for para eu me envolver no processo, eu não sei se eu quero, né? Então, a gente vê muito isso. Na minha prática, eu lido, por exemplo, com os jovenzinhos aí entrando na adolescência e os que já estão no meio delas, essa questão, por exemplo, da acne, do peso corporal, de ter o cabelo, que é o padrão. E isso se transforma, assim, numa dor muito grande, sabe? Com certeza. E a gente sabe que a busca não é só externa, sabe, Paulinha? Porque eu entendo muito bem. Eu tive uma paciente há pouco tempo, muito novinha, ela não tinha 18 anos ainda. E ela não gostava do nariz, queria fazer rinoplastia. Ela não fez ainda. Mas o que eu vim trabalhando com ela era o seguinte: ela achava que todos os problemas da vida dela eram porque o nariz dela é um nariz adunco, é um nariz feio. E não é isso. Se ela mudar o nariz, os problemas dela não vão se resolver magicamente. Uhum. Então, é processo interno, é ela dar conta de mudar uma série de coisas. Por exemplo, amizades tóxicas. Sim. Né? Ela se sujeitar a uma série de coisas que ela não precisa se sujeitar. Não é pelo nariz. Só que ela acha que ela não é convidada para a festa porque o nariz dela é feio. Uhum. Ela não tem o namorado dos sonhos porque o nariz dela é feio. E não se trata disso, mas ela projeta, né? A pessoa projeta para algo ali no corpo, aquilo que está acontecendo na vida. E aí, com isso, eu não preciso me ater, né? Me haver com as minhas coisas, né? Meus processos internos, com as minhas dificuldades, porque eu coloco toda a carga em alguma coisa que não depende de mim mudar. Uhum. Então, tá esquisito, tá ruim, porque tem esse problema. Mas na hora que resolver esse problema, minha vida inteira vai virar um mar de rosas. E não vai. A gente sabe que não vai. Quando eu trabalhei muitos anos com vários cirurgiões plásticos aqui de Belo Horizonte. E aí, na época que eu atendia muito com cirurgia plástica, a gente via muitos casos, né, de adolescentes que estavam lá fazendo avaliações com esses médicos na tentativa de realmente fazer algum tipo de cirurgia. E muitas vezes a verdade é que o corpo não está nem preparado para passar por uma mudança. Ele não tem estrutura, ele ainda não teve o desenvolvimento. Estrutura óssea, às vezes, não teve o desenvolvimento total para a gente saber que aquilo ali realmente vai ficar daquele jeito. Sim. Então, é muito sério, né? A gente pensar que, às vezes, aquilo tá adoecendo aquele adolescente, aquela pessoa. Então, é importante buscar ajuda, porque a gente vive um padrão de sociedade de perfeição.
E sobre isso, pegando esse gancho aí, né, desses padrões inatingíveis. Não. Porque, principalmente, né, a gente está aqui falando de um cérebro adolescente que ainda está em transformação, onde eles têm a capacidade de julgamento ainda sendo desenvolvida. E, de repente, aparece aquele influencer que fala: é só tomar água e comer alface que você vai ter um corpo igual o meu. E nós adultos sabemos que isso não é verdade. Mas o adolescente, ele compra aquilo como verdade. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje realmente a gente tem muitas falas, né, muitos mitos e inverdades. Então, eu acho que o principal nesse momento é ter uma boa base dentro de casa mesmo, para a gente acolher determinadas coisas. A gente vê agora o que está acontecendo com as canetas emagrecedoras. Sim, vamos comentar sobre esse fenômeno. Nossa, um fenômeno, e muitas pessoas utilizando canetas que não sabem nem de onde elas estão vindo. Agora pensa, eu tô colocando algo dentro do meu corpo que eu não sei nem de onde está vindo. É muito sério. É muito sério. Para ter um emagrecimento que eu também não sei qual é nem a longo prazo a consequência disso no meu corpo. Porque ninguém quer viver o processo, né? Eu vou contar uma história minha, vou contar para você que tá aí. Conta a historinha, vou contar. Ouvir. Eu brinco que eu tenho uma hater lá no meu Insta, que é uma pessoa que até hoje foi a única, né, que eu identifiquei, que ela me critica, fisicamente falando. Sim. Então, gente, eu tenho sorriso gengival, ó. Ó, esse sorrisão mesmo. Mas você lida super bem com isso. Super, nunca tive problema nenhum com isso. É algo que nunca me incomodou. Eu usei aparelho muitos anos e é uma coisa que eu não desejo fazer novamente. Eu teria que, tá? Assim, para voltar com a arcada, esteticamente falando. Mas eu não tenho nenhum tipo de alteração que me traz... Que justifique você... uma não saúde ali, sim, entendeu? Eu tenho uma saúde, então não tem necessidade. Eu poderia fazer esteticamente falando. Já até olhei para fazer, mas aí não quis investir porque não me incomoda, de fato. E aí, eu vivo recebendo mensagens, e eu acredito que é a mesma pessoa, falando do meu sorriso gengival. E coisas assim, que são desagradáveis. Criticando, né? mesmo. E a rede social, ela traz isso pra gente. Porque eu amo estar ali com os meus seguidores. Mas como eu cresci, chegou um determinado momento que isso foi validando a minha vida profissional, minha audiência, autoridade. Eu amo isso, eu amo isso aqui. Você faz super natural, né? Eu adoro. Tranquilidade. Pra mim é tranquilo e eu gosto. Mas traz o ônus de você receber, às vezes, né, comentários como esse. E aí essa pessoa, né, eu não sei quem é, essa pessoa, ela entra com um perfil que eu não conheço, sem um nome, um perfil fake mesmo, e ela sempre fala desse sorriso aqui. Mas é tão bonita e tem essa boca desse jeito. Por que você não faz isso? É tipo aquilo, você é linda, você tem um rosto lindo, por que você não emagrece? É como se fosse isso. Trabalha com estética, tem acesso a tudo e não tá cuidando do sorriso. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um botox para o sorriso gengival, porque existe esse tratamento, existe. E aí, eu fiz para testar, muito mais, talvez, pelo padrão, viu, Fê? Tipo assim, vou tentar. Tá. E aí, eu não gostei do resultado, porque ele travou meu sorriso. Para além de ter travado, o meu lábio entrava para dentro. Eu ia... Te modificou completamente. Tirou o que é meu, assim. Essa espontaneidade. Eu falei, não. Aí eu fiz, inclusive, a radiofrequência para acelerar o processo de absorção, para tirar essa toxina. Deu certo, acabou, e eu nunca mais coloquei. E continuo recebendo. Aí, o que eu faço? Eu recebo comentário, eu bloqueio a pessoa, não discuto. Eu sou muito tranquila, da paz, não vou ficar discutindo. Bloqueio a pessoa, mas de tempos em tempos isso acontece. Então, eu me reflito muito, assim, dentro dessa estética que é saúde, né? Então, eu preciso disso? Não, eu não preciso. Eu vou me sentir melhor se eu fizer isso? Isso está dentro das minhas possibilidades, seja de saúde para fazer, porque tem isso também, né?
Tem Não hora é que é tudo necessário. é necessário. Ah, isso vai ser importante para mim enquanto profissional da área de estética, porque querendo ou não, eu trabalho com estética. Você é a sua marca pessoal, É. né? Você é o seu cartão de visita. Então, assim, eu me pego fazendo várias reflexões. De vez em quando eu faço isso até no próprio, né, na própria rede social. Eu trago isso para quem está ali no meu dia a dia comigo. Então, eu acho muito importante a gente se respeitar, né, respeitar o outro. E eu aprendi muito nesse meio, porque a gente realmente cresce ouvindo algumas frases que a gente considera que aquilo é normal de se perguntar. Né? Então, Sim, os rótulos, né? Tem sempre alguém querendo te fazer encaixar, né? Exatamente. E eu já vivi, por exemplo, eu lembro que eu cheguei numa festa de Dia das Mães do Léo e eu tava com um vestido laranja e uma das mães falou: "Nossa, você tá grávida de novo?" E eu não tava. E aí? Você acha que você sai de uma saia justa assim, super Não, tranquila, mas e quem... eu respondi que não. Eu falei, Aham, e não. pronto. Eu falei, não, às vezes marcou de um jeito estranho aqui, que ficou parecendo que eu tô, né, com uma barriga gestacional. Mas, assim, se tivesse também, não teria problema nenhum você ter perguntado. Aí ela, sério? Eu falei, ela, nossa, me desculpa, pelo amor de Deus. Eu falei, não, fique em paz, assim. Me incomodou. Eu não vou ser hipócrita de Aham. falar que não, porque Sim. eu falei, nossa, será que eu tô Será que eu preciso acima? emagrecer? Paulinha, é mas isso tá me fazendo refletir na seguinte questão. Você só dá conta de segurar essa onda porque você tem uma autoestima muito boa. Tenho. Tem. Isso eu tenho que falar. A gente nota isso, a gente vê. E aí, a gente puxando isso para uma adolescente que está passando por uma série de transformações, está lutando para descobrir quem ele é, está lutando para ser aceito num grupo, para pertencer. E se ele não dá conta de bancar as próprias escolhas, o que muitas vezes não acontece, né? É uma das teclas que eu bato muito com quase todos os pacientes é o fortalecimento da autoestima. Porque quando você tem uma autoestima fortalecida, você dá conta de dizer não, os comportamentos de risco, a fazer aquilo que você sabe que não é o certo, mesmo que está todo mundo fazendo. E quando você dá conta também de dizer, não, eu tenho sorriso gengival e eu estou de bem com isso, eu estou de boa com isso. Eu tenho o cabelo cacheado e não liso e para mim está tudo certo. Se a gente não tiver essa autoestima fortalecida, E não é fácil, né? Não é. Não é fácil. Construir uma autoconfiança, né? Você gostar da imagem que você vê no espelho, apesar de... É, verdade. Né? Porque se a gente olha, tem sempre alguma coisa que pode mudar. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente pode pedir ajuda. Tá tudo bem você falar, eu não dou conta disso, não estou dando conta disso. Você me ajuda. Eu acho maravilhoso isso, sabe, gente? Isso humaniza muito a gente. E assim, nós estamos aqui como profissionais que atuamos em áreas distintas, mas que em alguns momentos, né, elas convergem ali, conversam. Mas nós também somos humanas, a gente também tem as nossas dificuldades. E como é importante quando a gente também dá esse exemplo, né? Sim. Quando eu recebo algum adolescente no consultório que tem muito essa demanda da autoestima muito rebaixada e os pais vêm desesperados, né? O que eu faço? Melhora a autoestima desse menino para mim, dessa menina para mim. Uma das primeiras coisas que eu falo com esses pais, como é que tá a sua autoestima? Porque olha só. Não tem como. Que tapa na cara. Tapa na cara. O jeito de você, né, exaltar, fortalecer a autoestima do seu filho é você também tendo autoestima, é você cuidando da sua. Mas eu falo que vocês, psicólogos, né, vocês têm uma forma tão linda de quebrar o dente, assim. Que você fala, meu Deus. De dar as chineladas, né? Chineladas com amor. Não, e é importante para o nosso crescimento a gente escutar determinadas coisas, né? Não, tem coisa que não é fácil. Eu, por exemplo, aprendi a falar não. Eu não sabia falar não. Eu falava sim para todo mundo. Para tudo. E aí você dizia não para você mesma, né? E aí tinha hora que eu estava esgotada. Eu aprendi a falar não. Eu aprendi a me respeitar em determinados momentos. Aconteceu até no final do ano. Eu recebi um convite e é uma pessoa que eu
adoro e que eu respeito, porque ela me ajudou muito no meio educacional. E eu falei com ela, pode ser ano que vem? Porque eu não tô Dando conta dando mais conta. agora. Esse ano, para mim, já Assumir mais nada, eu né? tô realmente esgotada. Ela falou assim, pode. Eu falei, pronto, gente, tá Pronto. vendo? Para que sofrimento, né? Para que você estender e esticar uma coisa? Isso diz muito dessa dificuldade de dizer não, do medo de perder. Você fala assim, se eu disser que não vou, não vai me convidar nunca mais. É verdade. Né? Mas para dar conta de sustentar isso, do tipo assim, se ela não me convidar nunca mais, tá tudo bem também, minha vida vai seguir, né? Então, a gente puxando isso para uma adolescente é muito mais difícil. Sabe o que eu percebo também de todos os meus pacientes adolescentes? Porque eu faço muita limpeza de pele em paciente adolescente. Eles não gostam de sentir dor. A tolerância é muito baixa. É muito baixa. Então, eu tenho muita cautela com alguns tratamentos e muito cuidado. E às vezes eu falo, eu não vou fazer isso que a sua amiga fez. Porque isso não é apropriado para a sua idade neste momento. Porque isso dói, isso vai te incomodar. Então, isso é uma coisa que eu também percebo, que a tolerância à dor. E é por uma questão de maturidade, né, eu imagino. Sim, até de maturidade do sistema nervoso central, né? Do limiar de dor mesmo. Ele ainda está se fortalecendo né? em formação em vários aspectos, né? Então, eu tenho vários detalhes, assim. E uma coisa que eu sempre tento fazer é conversar com os pais e explicar o que eu estou fazendo. Isso é muito importante, né? Eu falo que é incluir os pais, né? A gente que trabalha com adolescente tem muito isso já, assim, como uma prática. Uhum. Qualquer decisão, isso não significa que no meu caso da terapia, eu vou contar para os pais tudo que o adolescente me conta. Não é sobre isso. Uhum. Mas é exatamente sobre incluir a família. Uhum. O quanto você acalma as pessoas quando você dá uma devolutiva do que você está fazendo, de que caminho que você traçou, de onde você saiu, para onde você está indo. Como que isso faz diferença? Eu lembro, eu não esqueço disso, uma vez que eu fui fazer uma avaliação de um adolescente, ele tinha na época, ele é meu paciente até hoje, ele já deve estar com uns 26 anos, eu acho que ele tinha uns 18, 17, não, tinha menos. Menos? Tinha menos. Ele devia estar com uns 16, 15, 16 anos na época. Depois eu consigo até verificar na ficha dele. Tá bom. E na hora que eu comecei a fazer a avaliação, eu comecei a conversar com ele. E uma das coisas que eu avalio muito é a alimentação. Principalmente quadro de acne, né? E geralmente a alimentação nessa fase é um caos. É gordura, muito salgadinho, refrigerante, nada saudável. Nossa, muita confusão, muito salgado, muita fritura. E aí, na hora que eu comecei a fazer as perguntas, né, a mãe dele estava com ele. E aí, eu falo isso até hoje para ela, ela morre de rir. Aí eu falei, me conta um pouco, eu gosto de saber da hora que acorda até a hora de dormir. A alimentação. Então, eu pergunto tudo. Toma café? Não. Tomo. Com açúcar, sem açúcar? Geralmente, eles não tomam café da manhã. Não tomam café da manhã. É quase unânime, né? Não toma café da manhã. Aí, ele ia para a escola de manhã. Aí, ele chegava em casa, antes do almoço, ele tomava um copo de leite com Toddy. Aí, depois, ele almoçava. Aí, sempre tinha que ter batata frita, que era uma coisa que tinha na casa dele todos os dias. De tarde, ele fazia um lanche, tipo um pão na chapa, leite com Toddy. E ele tomava leite com Toddy de 3 a 4 vezes lá durante o dia dele. E aí, o que eu falei com ele? Eu falei, né, ele estava com uma pele extremamente acneica, muito inflamada. Eu falei, diminui, você consegue diminuir? E aí, a mãe falou, não, mas aí ele precisa de leite, ele precisa de... Eu falei, não. A gente só vai ajustar. Vamos marcar uma nutricionista? Que aqui é um copo de leite, meio vidro de Toddy. Porque o açúcar interfere. Não tô falando que ele vai precisar. Eu sou uma pessoa super a favor de equilíbrio. Equilíbrio. Então, ele gosta, ele pode fazer, mas ele precisa ter um equilíbrio. E aí, ela levou ele no nutricionista. E aí, ajustou. Ele continua até hoje. Ele adora. Ele continua tomando, mas ao invés de tomar lá 4, 5 copos, ele toma um. Ajustar, né? Equilíbrio. É sobre isso. E aí, queria pegar um gancho aqui de te perguntar o
seguinte: eu vejo que hoje nós estamos observando um movimento que é uma galera que se cuida. Sim. Muitos atletas, né? Eu vi uma reportagem outro dia, eu não vou saber a fonte para citar para vocês, mas vi uma reportagem dizendo que as boates, inclusive, estão tendo uma Queda, acabando. porque a galera quer dormir cedo para pedalar no dia seguinte. E não bebem bebida Não alcoólica. bebem e comida saudável, uma galerinha fitness. A gente percebe. E isso é uma coisa maravilhosa. É geral. Geral. E aí a gente estava até comentando outro dia, assim, entre os amigos, né, 40 mais, a gente, nossa, gente, que loucura, as boates estão acabando, porque a gente vivenciou muito a boate. E toda vez que eu tô dando aula na pós e eu falo de avaliação, né, de anamnese, eu falo do sono. E o sono é extremamente importante para a saúde estética. E a gente sabe que na adolescência a gente tem uma alteração hormonal enorme. Esse adolescente, ele passa por diversos momentos. Então, além dele estar vivendo conflitos... Não é fácil, não. Né? Ele não é ainda... fácil pros meninos, não. Não é, não. Pega leve, porque é coisa demais para esses meninos lidarem. É coisa demais. E se for mulher, então, desculpa, homens, mas se for mulher... o negócio com é complicado. quantidade de hormônio que a gente tem, estrógeno. Então, assim, é uma coisa impressionante. Eu tenho uma pacientezinha mesmo, gracinha, ela tá com 20 anos, que eu faço drenagem nela. Já é uma adulta, mas ela fala, Paula, eu incho desde novinha. Quando eu menstruei, eu comecei a inchar. É dela, ela tem uma retenção hídrica. E na hora que ela falou, quando ela estava na escola, né, nesse processo de adolescência, ela às vezes via que o tênis marcava, a calça marcava, e ela era zoada por aquilo. Ah, galera. Ela fala, olha ali, olha o que está acontecendo. E aí hoje ela faz a drenagem, ela fala, nossa, minha vida mudou. E é um detalhe tão simples, né? Porque estética é saúde. Estética é saúde. Mas me conta uma coisa, para a gente entender melhor aqui. Como que a gente diferencia esse autocuidado do excesso? Porque a gente está falando aqui de uma nova geração que está se preocupando mais com a imagem, com a aparência, com o bem-estar, com a saúde. Eu ainda quero voltar no assunto do sono, daqui a pouco você me fala, por conta das telas, né? Que a gente sabe o quanto que interfere. Demais. Mas e aí? Como perceber isso, né? O que é realmente o autocuidado e o que é um excesso nesse autocuidado? Eu acho que o excesso... A própria palavra já diz, é a mais, né? É aquilo que você não precisa. Então, eu acho que o excesso é quando já está ultrapassando os limites da saúde. Porque dentro de qualquer área da saúde, né? Eu falo, quando o corpo está doente, ele perdeu saúde, ele adoeceu, ele está desequilibrado. Então, se eu tenho desequilíbrio, eu não tenho saúde. No momento que você... ultrapassa determinados limites, então fazendo procedimentos sem dar o intervalo adequado, e a gente consegue perceber isso. Né? Então, fazendo procedimentos sem dar o intervalo adequado, mentindo sobre determinados procedimentos. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou uma bola de cristal, porque dependendo, eu sei o que o paciente já fez de cirurgia. A gente vê a cicatriz, nega e nega mesmo. Às vezes fala que não fuma e fuma. Então, a gente consegue identificar. Só que eu não tenho como falar, não, você está mentindo. Eu não vou falar isso. Mas eu acho que quando ultrapassa essa linha da saúde, aí a gente tem que brecar. Então, quando um paciente, por exemplo, chega para mim, vou dar um exemplo de uma amigona minha. Eu fiz um procedimento nela de ultrassom microfocado, que é maravilhoso. Um lifting, contorno, rejuvenescimento. Ele dá uma levantada mesmo. E ela amou. E eu falei com ela, agora daqui 4 meses. Com 1 mês, ela falou, eu vi que você vai ter um curso. Eu vi no seu Instagram. Ser modelo. Eu posso ser modelo? Eu falei, não, você fez mês passado. Ela, não, mas é porque eu amei tanto. Eu falei, se eu fizer agora, todo esse resultado que você teve, você vai ou perder, ou você vai ter uma intercorrência. Vai dar um BO aí. E eu detesto BO. Tá quieto. Aí ela recuou. Então, vai do profissional também. Saber falar não. Eu tenho alunas que às vezes falam assim, Paula, eu tô sem dinheiro. E a paciente quer fazer um procedimento que eu não aconselho agora, porque tá calor, por exemplo, um peeling.
né? Tá calor, pode manchar a pele dela se ela fizer, ela tomar sol. Aí eu falo com ela, faz um termo de consentimento para a cliente assinar, se respalda, faz o procedimento, explica todos os cuidados que ela tem que ter, que tá tudo bem. Você não precisa perder a paciente. Mas ela precisa se posicionar eticamente. Exatamente. Tem que ter esse cuidado, você tem que se respaldar. Porque senão, realmente, você vai ter um BO atrás do outro. É. E aí, muitas coisas podem ser irreversíveis, né? Exato. Tipo mancha na pele, essas coisas. Queimadura, né? E aí tem E aí a gente volta nisso. Não é o paciente que decide qual que é o procedimento, o que é o indicado, o que é o ideal naquele momento, né? Isso. É o profissional que precisa determinar ali. E nem o Google. E nem o ChatGPT. Doutor Google, doutor Chat. Gente, são maravilhosos. Eu adoro inteligência artificial. Chegou para ficar, né? Chegou. É mais um fenômeno que a gente precisa Eu acho também incrível aqui. IA. Eu uso muito IA para várias coisas, mas, né, quando a gente fala de saúde, o profissional ele tem que ser valorizado de fato, né? Ouça um profissional e o profissional tem que ser bom. É verdade. Para ótimo, porque existe muito charlatão em todas as áreas, né? Então, cuidado. E tem um detalhe que eu gosto de falar. Às vezes a gente, na estética, fala assim, se tá caro é bom. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então, o profissional tem que ser um profissional realmente que seja indicado, que você saiba quem é, a procedência, se ele tem realmente um diploma ali. Aquela qualificação. A gente viu, né, pessoas aí agora para trás que morreram fazendo procedimentos com pessoas que não eram qualificadas. Então, é algo que é sério, a gente tem que tomar cuidado. E as pessoas são, assim, ingênuas nesse ponto, que eu digo assim, de acreditar mesmo, de confiar, cai nos golpes por pura bondade, assim. E é leigo, né? Ele não sabe. Tem uma placa ali dizendo que é um cirurgião plástico, por exemplo. E aí você pensa Pensa comigo, o paciente vai lá, ele vê nas redes sociais que aquela pessoa tem 500 mil seguidores e que ela faz um procedimento assim, assim, assado, custa 5 mil reais. Ele entende que aquilo é autoridade, que ela vai saber fazer aquilo corretamente. Então, ele não tem conhecimento para saber se aquilo realmente é verdade ou não. E quais seriam as dicas para procurar, por exemplo, um profissional sério? Como não cair num golpe desse? Eu acho que hoje, com as redes sociais, né, do jeito que tá, a gente tem acesso a muitas informações do profissional. Você pode, inclusive, jogar o nome do profissional ali no Google, que ele vai te dar o registro. Você consegue verificar se esse profissional, de fato, é registrado. Se ele tem o registro ativo. Ativo lá no conselho dele. Se ele é um profissional que realmente, às vezes, tem avaliação no Google. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. E procurar pessoas que se E eu acho assim, o que eu faço muito, isso é meu. Eu quero uma indicação de um serviço. Eu vou nas minhas amigas, nas pessoas que eu confio. Falo, gente, vocês conhecem um marceneiro bom? Vocês têm alguém para me indicar para pintar aqui em casa? Então a gente... A prova social ainda acaba sendo... Nossa, eu acho importante. A mais importante, né? Não cair em golpes assim, nem procurar profissionais que... Eu acho. Que vão iludir, enganar, porque a gente está falando de sonhos também. Nossa. Estética envolve muito essa coisa, né? A gente falou há pouco tempo do sorriso gengival, aí é o sonho da pessoa e... O que acontece com isso? E é isso mesmo. E é uma coisa que eu vejo muito na cirurgia plástica, né? O paciente, ele quer fazer a cirurgia, ele quer acordar e tá tudo perfeito. E aí, muitas vezes, quando ele fez ali a cirurgia, ele ainda vai ter um processo de recuperação ali de 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Longe. Então, alinhamento de expectativa. Isso é muito importante. Alinhamento de expectativa. Você usou o termo que é o correto, né? Vamos alinhar as expectativas. Tá buscando, eu posso te entregar, né? Você tem que ter esse prazo, isso aqui dá, isso aqui não dá, né? Exatamente. Nossa, mas eu tô amando esse papo, gente. Já temos o quê? Quase acabando. Não, vamos aproveitar. Se fosse ao vivo, vocês iam mandar perguntas, mas depois vocês podem mandar aqui no chat, né? E depois a Paulinha responde para vocês. Respondo sim. A gente falou de muitas coisas, porque eu estudei, sabe, gente? Fiz dever de casa para poder receber essa autoridade no assunto aqui. E
rascunhei aqui vários assuntos que eu queria trazer e acho que a gente já fez uma visita aqui por todos eles. Falamos de prevenção, proteção, ética profissional, a família e o ambiente, que eu acho que é muito importante, né? A dor por trás da estética, a dor emocional. A adolescência como uma fase instável, autocuidado e excesso, as redes sociais, né? A questão dos padrões rígidos, o contexto atual. Falamos sobre tudo. Antes que eu te faça uma pergunta final, tem mais alguma coisa que você acha que é importante, que faz parte dessa temática que eu não te perguntei? Você queria saber mais do sono. Isso, bem lembrado. Vamos voltar nesse Vamos lá. tema, porque eu acho um tema importante, né? Pelo que você falou da questão das telas, Isso. porque é algo que a gente precisa gerenciar dentro de casa. Eu vejo, né, o Léo tá com 7 anos, meu filho, e é algo que a gente tem que, o tempo inteiro, olha, desliga aí agora e vai brincar. Né? Dá um tempo do videogame e vamos brincar. E eu sento no chão, brinco com ele. Outro dia, inclusive, eu passei um perrengue, porque eu fiquei 3 horas brincando de massinha. Quando eu fui levantar, eu tava assim, toda dolorida. Gente, o que aconteceu comigo? Então, a gente realmente precisa estimular isso também nos nossos adolescentes. Hoje, as escolas usam as telas também. Sim. Né? Tem dever de casa, que é um joguinho. Então, assim... Interativo. Interativo. Isso realmente atrai, porque a gente precisa dessa... Não tem desse como catch negar ali, essa tecnologia, né? Isso faz parte. Não, isso faz parte, a gente não vai fugir dela. Exato. Mas eu acho que o sono, ele é essencial quando a gente fala de saúde estética. No emagrecimento, na pele como um todo. Aham. Então, assim, se eu for falar, por exemplo, uma pessoa, um adolescente que está passando por um processo de emagrecimento, se ele dorme mal, ele vai ter uma alteração hormonal mesmo, de hormônio de crescimento e cortisol. E isso vai impactar ativamente no emagrecimento dele, vai dificultar. Sim. Da mesma forma que vai dificultar o ganho de massa magra. Então, muitas vezes, é realmente desenhar aquilo ali para mostrar o que pode estar acontecendo dentro desse quadro, de ficar muito tempo ali jogando até 2 horas da manhã, acordando muito tarde. Sim. Porque a gente tem uma desregulagem nesse processo ali, que é algo que vai acontecer se eu não seguir dentro do meu ciclo circadiano, que é importante. Então, fazer uma higiene do sono, né? Desligar a tela numa determinada hora, né? Se eu tenho dificuldade de apagar de cara ali, de dormir de cara, é pegar um livro, é começar a fazer um exercício, né? E aí vem aquela diferente. coisa, mas eu não quero perder isso, né? Eu não quero abrir mão de nada. Eu quero passar a madrugada jogando, a madrugada no celular, mas quero ter a pele boa, quero ser magra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí sabe o que eu falo? Lembra lá do nosso papo do leite? De vez em quando. Então, de vez em quando pode, de vez em quando pode. E aí é o equilíbrio, né, É o equilíbrio. gente? Em tudo. É sempre pensar nisso, no foco que você quer, o plano que você tem para seguir, onde você está e onde você quer chegar. E sabendo que com equilíbrio tudo é possível. E é preciso ter limite ali, né? Sim, é muito importante. É importante a gente criar essa estrutura. Então, eu falo que educar é a coisa mais difícil do mundo. Eu aprendo todos os dias. E educar uma adolescente, porque as demandas são muito diferentes Eu vou te do procurar, infantil. já te falei. Estarei aqui. Conte comigo. Em breve, Leozinho entrando na adolescência, né? Você sabe que por volta de 9 anos já tem um movimento que é chamado de Rubicão, que é o rio que vai para o mar. Um dia eu te conto essa história. Nossa, fiquei curiosa, gente. Mas Pode deixar. fiquei curiosa, mas fiquei tensa. Relaxa, que você não está sozinha. Você tem apoio, você tem suporte, né? Assim como eu tenho com você, que cuida da pele da minha Mel, que inclusive está precisando voltar. Agora eu voltei pro consultório, porque eu fiz uma pausa, porque eu estava precisando. Sim. Até falei com ela, quando retornar, vou te chamar. E aí agora, Pode semana chamar. que vem, estou de volta. Hoje, inclusive, ela foi na dermato, então já está na hora de voltar na tia Paula.
Adoro. Paulinha, eu adorei esse bate-papo nosso. Acho que você trouxe, assim, muita luz, como vagalume que você é. Muita informação, porque nós temos pais, mães, né, educadores, cuidadores de adolescentes que, às vezes, não têm acesso a esse tipo de informação por uma outra via. Então, o objetivo do nosso pod aqui é educar, é compartilhar, né, informações que podem ser importantes aí para o seu adolescente. Então, se o seu filho estiver precisando de uma assistência na área da estética, não hesite, procure a professora Paula Mota. Porque você Obrigada. tem também uma rede de profissionais que você Tenho. indica, né? Tenho. Eu não trabalho sozinha porque eu não tenho conhecimento suficiente de todas as áreas para poder abarcar isso. E eu sou muito, assim, eu tenho muita tranquilidade de falar isso. Então, se eu não sei, se eu vejo que aquilo ali está indo para além do meu conhecimento, da minha Sim. alçada, eu acolho ali. Isso é super rico, né, gente? Os bons profissionais fazem assim. Ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo, né? Então, faz aquilo que você sabe, que você domina, que você dá conta, encaminha, que outros vêm muito tranquilamente. Então, nós já estamos encerrando. Você está convidada para voltar um outro dia, com outro tema, com outro olhar, quem sabe, né? Aceite sugestões. Conte comigo. Estaremos juntas aí. E me conta, então, que mensagem que você deixaria para os adolescentes e jovens que se sentem inadequados com o próprio corpo e para pais, mães, cuidadores que estão ouvindo esse episódio? Depois você conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar e deixa seu contato e suas redes sociais. Perfeito. Eu acho que eu não podia deixar de falar o que eu sempre falo para quem está perto, né? Brilha na sua essência. Né? Que a sua essência é a sua verdade. Então, acredita na verdade, acredita nesse brilho, né? Brilhar não tem problema fazer barulho e brilhar muito, né? Mas eu acho que o mais importante é brilha na sua essência, seja você, busque se conhecer e não tenha vergonha, né, de transparecer para o mundo essa pessoa linda que você é. Porque todos nós, né, nós temos o nosso lado que deve ser visto. Então, é isso. Que né? lindo. Fiquei tão emocionada. Porque é isso, gente. A gente vive numa roda viva, né? Em que, às vezes, o ter atropela o ser. E você quer fazer tudo que você quer encaixar, você quer participar, você quer estar junto. E aí é só isso, traz a sua missão, né? O que você veio fazer, o seu servir, isso já faz tanta diferença. Seja quem você é. Estou muito feliz que finalmente deu certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E deixa seu contato, onde as pessoas te encontram. Então, principalmente, eu tô nas redes sociais, mas principalmente Instagram, @profpaulamota. Lá tem um link com todos os meus contatos, redes, e-mail, telefone, mas @profpaulamota. Procurem, eu sigo. Tem dia que eu vou lá só para me divertir um pouco, porque assim, a Paulinha traz uns stories muito alegres, muito espontâneos e dá uma injeção de ânimo na gente logo pela manhã. Eu recomendo fortemente. Karaokê, inclusive. É uma cantora. Então, sigam. E quero deixar uma mensagem para vocês. Muito obrigada, Paulinha, pela sua presença. Enriqueceu muito esse nosso espaço, que é um espaço de partilha. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, vire sócia. Obrigada. Volte quando quiser. Então, para encerrar mais esse episódio do nosso podcast Descomplicando a Adolescência, eu considero que essa conversa foi muito importante. Ela nos lembra de algo muito importante. Que o problema não é querer se cuidar. O problema é acreditar que só seremos suficientes depois de mudar quem somos. Quando adolescentes e jovens aprendem que precisam se encaixar em um padrão para pertencer, algo muito valioso se perde no caminho, a conexão com a própria identidade. Que esse episódio nos convide a olhar com mais cuidado, mais ética e mais sensibilidade para a forma como falamos de beleza, corpo, perfeição. Dentro de casa, nas escolas, nas redes sociais e também na nossa prática profissional. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outros pais, mães, cuidadores, com outros adolescentes. Essas conversas precisam circular. E se você quer continuar refletindo sobre adolescência, saúde emocional e relações familiares, me acompanhe no Instagram fernandaquer.psi. E até o próximo Descomplicando a Adolescência.